então estou gravando agora. Referentes aqui, ó. A última aula, na penúltima aula no caso, nós conversamos sobre a parte de temperatura. Não passei dever de casa, certo? Entretanto, temos aí um dever de casa que foi passado na semana passada, que ele é para 16 de junho. Então, referentes aí, o que a gente conversou, nós conversamos... Professor, é o dever do texto lá do... Isso. Ah, tá, eu vou te mandar Olha lá, são daqui a 3 pouco. Tinha que linhas. entregar hoje, professor? Hã? Diga. Tinha que entregar hoje? Não, não. Até dia 16, até semana que vem. Então, Tudo bem? então eu vou entregar. Tem um tempinho ainda para fazer. Então, ele fala ali, ó, que a gente viu o que era a definição de temperatura e pressão. Eu cheguei a mostrar, tem um vídeo para vocês e tudo mais, né, de como medir essa temperatura, como medir essa pressão, certo? Então, nós chegamos a ver lá que era, revisando um pouquinho tudo que a gente já viu, referente a essa nova matéria. Nós estávamos vendo a parte de astronomia, começamos a ver a parte de temperatura e pressão, que é chamado de termodinâmica. Então, inicialmente, nós vimos as mudanças de fase. O que significa a mudança de fase? Pedi para vocês identificarem o que significa também a temperatura e a pressão, certo? Como ela funciona. E agora a gente vai continuar essa ideia de temperatura e pressão. Então, dentre as definições que vocês Sim, mas viram... você vai corrigir primeiro a pergunta que você passou? Então, é isso que a gente vai falar agora. Então, o que acontece? Com relação ao que eu havia perguntado sobre temperatura e pressão, acontece o quê? A temperatura e a pressão, elas são muito importantes para poder determinar um significado, ou seja, ter uma identidade do elemento que eu estou analisando. Professor, não fala a resposta, não. Então, mas eu só estou conversando, calma. Eu não vou falar diretamente a resposta, mas a gente precisa ter uma noção dela para a gente continuar a matéria. Então, o que acontece? Através da temperatura e da pressão, a gente consegue saber como que o gás ele vai se comportar. Tanto que na última aula nós vimos isso, como que o gás se comporta. Vimos exatamente lá como funciona no FET ali, ó, como funciona quando aumenta a temperatura, quando diminui a temperatura, quando aumenta a pressão, diminui a pressão e por aí vai. E o que acontece? A gente tem outros parâmetros que basicamente são, quando eu tenho, por exemplo, eu aumento a temperatura, eu não estou só aumentando a temperatura, ou seja, eu tenho outros fatores. E o fato de aumentar a temperatura, isso se deve exclusivamente ao quê? À nossa energia, o que a gente chama de calor. Então, o calor, ele nada mais é do que uma energia, que é ele que vai ser responsável por transferir essa temperatura, ou seja, que vai fazer com que ele aqueça ou ele esfrie. Essa é a ideia que a gente vai começar a estudar hoje. Então, deixa eu mostrar aqui, vou botar aqui para vocês a câmera. Então, o que acontece? O calor, ele é uma energia, e essa energia ela tem a função de transferir essa temperatura, ou mudar o estado físico, que era o que a gente estava estudando no caso. A gente estava estudando como que ocorre essa mudança de estado físico. Ou seja, quando ele sai do estado sólido e vai para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, né? A gente estava estudando que tem essa temperatura associada. Mas o que vai fazer o material mudar essa temperatura? Ou seja, o que vai fazer ele aquecer ou ele resfriar? Isso vai se dar devido ao calor. Então, o calor em si, ele nada mais é do que essa energia. Então, fazendo uma pequena definição aqui, ó, deixa eu só ligar a câmera. Pronto. Então, pequena definição que eu posso dizer
de mal. Pronto. A câmera tá ruim por enquanto. Vai. Foi, pronto. Então, o que eu posso dizer? O calor, ele vai ser uma energia em transição, ou seja, é uma energia em movimento. Então, no caso dessa energia em transição, ele sempre vai existir quando tiver uma mudança de temperatura, ou seja, então, por exemplo, se eu tenho um objeto em que ele tem ali 100 graus Celsius, e eu tenho outro que ele tem 50 graus Celsius, a tendência é o quê? Por exemplo, pensa lá, eu tenho refrigerante e eu tenho, por exemplo, gelo. Se eu colocar os dois juntos, o que vai acontecer? O gelo vai derreter e o refrigerante, que é o que está mais quente, ele vai resfriar, ele vai ficar mais gelado. Então está ocorrendo o quê? Uma mudança de calor. Ou seja, o corpo que é mais quente, ele está transferindo calor para o corpo que é mais frio. Essa é a ideia de calor. O calor ele sempre vai sair do corpo quente para o corpo frio. E isso vai ocorrer até que ponto? Até que a temperatura se estabilize. Então, vou botar aqui no cantinho, ó. Então, ele vai ocorrer dessa forma. Passado-se um tempo, vamos supor lá que eu botei lá um refrigerante, né? Ou meu objeto quente, meu objeto frio. E a ideia é que eles vão chegar a uma temperatura aí de equilíbrio. Então repara que agora os dois chegaram em um consenso, em um equilíbrio. Nisso que eles chegaram no consenso, por enquanto não. Lembra que eu sempre mando as fotos. Tudo bem, Júlio? Eu sempre mando fotos, sempre mando tudo direitinho. Então, por enquanto, não precisa copiar não. É só prestar atenção mesmo. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Basicamente, eu vou ter o quê? No primeiro caso, eu tenho calor. Por que eu tenho calor? Porque eu tenho corpos que têm diferentes temperaturas. Já no segundo caso, a temperatura se equiparou, ou seja, ele está em equilíbrio. Então, quando eu tenho um corpo que ele está em equilíbrio, eu não tenho calor. Então, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, todo corpo emite calor. Todo corpo que tem temperatura, ele sempre vai emitir calor. Por exemplo, o nosso corpo, ele emite calor. Tanto que quando a gente está com frio, o que a gente faz? A gente coloca várias roupas, bota casaco, bota um monte de coisa para poder se aquecer. Só que acontece, não é o casaco que está aquecendo a gente. O casaco ele só está segurando o calor que a gente está emitindo, né? Então, o que vai acontecer? Basicamente, o que vai fazer com que a pessoa aqueça é o calor que ela está produzindo. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma sala e tem muita gente dentro da sala, né, um quarto, alguma coisa assim,
o lugar ele costuma ficar muito abafado. Né? A gente sente que o lugar fica quente, que o ar fica quente. Exatamente por quê? Igual uma sauna, por exemplo. Vocês já foram em uma sauna. Mas exatamente isso, o ar fica quente. Exatamente por quê? Porque o corpo humano está produzindo esse calor e esse calor está sendo liberado para o ar. Então, quando a gente sente frio, na verdade, esse frio ele está representando, ele está dizendo que é a quantidade de calor que a gente perde. Por exemplo, se a gente sente muito frio, o que significa essa sensação de sentir muito frio? Significa que o nosso corpo está perdendo muito calor. Então, é isso que faz com que a gente sinta frio. Já se, por exemplo, o nosso corpo não perde muito calor, nós não sentimos essa sensação de frio. Então, por exemplo mais simples, quando, digamos, em um dia muito frio, o que acontece? A gente vai ter essa sensação de frio. Por que a gente vai ter essa sensação de frio? Porque a diferença entre o nosso corpo e o ambiente é muito grande. Né? Ou seja, esse aqui, ó, vou botar aqui. Num dia frio, o que a gente tem ali? A pessoa ela tem uma temperatura corporal. Né? A temperatura do nosso corpo é aproximadamente 36 graus. E o ar, né, aqui para Friburgo, vamos chutar lá que seja 10 graus. Então, como essa diferença é muito grande, como nós temos uma diferença grande de temperatura, o que vai acontecer? A gente vai ter a sensação de estar com frio. Por quê? O corpo quente ele sempre vai liberar calor para o corpo frio, ou seja, ele sempre libera energia para o corpo frio. Então, nós, como somos mais quentes que o ar, por exemplo, nós vamos estar liberando calor para esse ar, para aquecer esse ar, né? Aquecer esse ambiente que está em volta. Tanto que, por exemplo, quando a gente está com muito frio, o que a gente faz? A gente entra debaixo da coberta e a gente fica paradinho, né? Tanto que se a gente começa a se movimentar, né, a gente sente frio. Então, basicamente, o frio está associado a essa sensação de perder energia. E isso é muito importante, porque nós somos... Fala, Sofia. Alguma pergunta? Então, o que vai acontecer? Nós somos criaturas chamadas de criaturas endotérmicas. Já ouviram falar isso? De criaturas endotérmicas e exotérmicas? Eu nunca escutei falar disso não, professor. Até porque é a primeira vez que eu escuto isso. Nunca. Tudo bem. Então, o que acontece? Existem dois Eu vi tipos... essa palavra em algum lugar. Então, existem dois tipos de seres vivos. Os seres vivos que produzem calor para se aquecer e os seres vivos que não produzem calor. Por exemplo, todos os mamíferos, aves, eles produzem calor. Tio, qual palavra que você falou? Endotérmicas. Ah, tá. Ou seja, endotérmico que significa o quê? Que nós que somos mamíferos, né, além dos mamíferos e das aves, por exemplo, são os seres vivos que precisam produzir o nosso calor para se manter quente. Então, por exemplo, nós, os cachorros, gatos, ursos, né, cada um deles produz o calor. Então, nós gastamos energia para produzir esse calor. E isso proporciona o quê? Com que a gente se movimente e tudo mais. Entretanto, existe, por exemplo, os répteis, né, cobra, lagarto,
jacaré, né? Crocodilo, rã. Existem esses animais, que são os répteis, que eles não produzem calor. Então, por eles não Por que produzirem eles calor, não produzem calor? porque para eles não tem necessidade. Por quê? Ah, tá. Eles se aquecem com o calor do sol, por exemplo. Ou seja, eles ficam ali no sol, e nisso que eles ficam no sol, eles conseguem se aquecer. Por exemplo, ó, Hum, então aqui, ó, animais exotérmicos e exotérmicos. Então o que acontece? Isso tem uma grande vantagem para os dois lados. Aqui, ó. Então o que acontece? Ó? O urso é um animal endotérmico. Por quê? O urso ele produz calor. Qual é a vantagem de produzir calor? É que ele consegue manter o corpo aquecido. Mantendo o corpo aquecido, ele consegue, por exemplo, se movimentar, se mexer. Certo? uhum. Ele consegue se mover bem. É porque ele tem pelos, né? Muitos pelos. Também, isso aí, porque ele tem pelos. Ele tem pelos e ele também tem gordura, capa de gordura. Né? A gordura é uma Ah, forma de preservar o calor. Isso a gente já vai falar um pouquinho mais depois. Então o que acontece? Ele consegue ali se mover e tudo mais. Qual é o lado ruim e negativo disso? Ele gasta energia para se manter aquecido. Ou seja, uhum. pensa lá igual um aquecedor. Quando você liga lá o aquecedor, né, ou ar-condicionado, algo do tipo, você está gastando energia para poder aquecer o ambiente. A mesma coisa vai acontecer com um ser vivo. Você vai gastar energia para ele se manter quente. Então, Ô tio, é ectotérmicos? isso, Ah, tá. endotérmicos e ectotérmicos. Tudo bem? Então, o que Existe significa? exotérmicos? Hã? Existe exotérmicos? Você Existe tinha também. falado antes. Sim, sim, existe também. Pode ser tipo um sinônimo. Tudo bem? Ah, tá. Então, o que vai acontecer? Os seres que são endotérmicos são seres vivos que eles produzem o próprio calor. E a grande Uhum. vantagem disso é que eles conseguem se mover, por exemplo. Ou seja, eles conseguem se mover independente do tempo. Já, Aham. só que eles gastam energia para isso. Então, no nosso caso, mesmo que esteja muito frio, nós conseguimos nos mover. Em compensação, existem os animais que são ectotérmicos. Ou seja, o que são esses animais ectotérmicos? São animais que não produzem o próprio calor. Então, nisso que eles não produzem o próprio calor, eles precisam aquecer o seu corpo de outra forma. E como que eles costumam fazer isso? Geralmente eles aquecem o corpo Ô, professor, pegando sol. Fala. é por isso que tem aquele ditado que lagarto tem sangue frio? Qual é o ditado? Que o lagarto tem sangue frio. Eu acho que sim. Acho que pode vir disso. É, tem a ver. Professor, Então, mas eu não entendi. O urso tem pelo e ele não produz o próprio calor? não, o urso tem pelo, ele produz o próprio calor. Ele Ah, produz. O quem não produz é o lagarto. ah, tá. É o lagarto que não produz. Então, ó, o que acontece? O lagarto, por exemplo, que são os répteis, eles ficam o quê? Eles precisam se aquecer. Então, eles precisam de uma fonte externa de calor. Então, o que eles geralmente fazem? De onde vem esse calor? Ele vem do sol. Então, tanto que a gente vê geralmente os jacarés, esses animais, eles ficam geralmente pegando o sol. Por quê? Quando Uhum. o corpo está muito frio, eles não conseguem se mover, eles perdem parte da mobilidade. Ou seja, eles ficam mais lentos. Né? Pensa, quando você Ô faz... tio, Fala. por exemplo, tem muitos jacarés, crocodilos na África, não tem? Tem. Lá é muito quente, então eu acho que não tem, assim, não deve ser muito difícil achar não, se esquentar, né? Sim, sim, provavelmente não. Só que assim, igual por exemplo aqui no Brasil, né? Faz diferença se você fica no sol, debaixo do sol, se você fica na sombra. Né? Por mais que seja um lugar quente, ele tem que ficar no sol. Porque pensa assim, quando o sangue é quente, o sangue ele circula mais facilmente no corpo. Ou seja, Por quê?
Ué, porque sim, porque como ele vai estar quente, ele vai ficar mais fluido, ou seja, ele vai fluir melhor no corpo. Por isso que, por exemplo, quando a gente faz energia, nosso sangue ele fica o quê? A gente fica quente. Exatamente o que? O nosso sangue ele circula mais rapidamente no nosso corpo. Exatamente porque essa temperatura ela vai dilatar, ou seja, ela vai fazer com que os vasos sanguíneos, a artéria e tudo mais, ela aumente. Então o sangue Ô, circula. professor, Fala. tem como nosso sangue congelar? Tem como o quê? Nosso sangue congelar? Congelar? Isso eu não sei, mas que tem hipotermia, tem. Tem, ué. Isso aí. Quando você sente muito frio, como ela falou, a gente tem hipotermia. Hipotermia é quando nossa temperatura corporal ela fica abaixo da temperatura ideal. Ou seja, a gente sente frio. E aí, Ô, professor, fala. o jacaré, ele tem mais vantagem na água ou na terra? Ele Tipo assim, tem se ele mais o quiser quê? caçar, Então, ele geralmente tem é mais na água. vantagem na... Geralmente é na água, porque na água ele consegue nadar melhor. Tanto que ele tem ali todo o movimento e tudo mais dele é para se mover na água. Só que o que acontece? Se ele estiver na água, ele não vai pegar muito sol. Então por isso que geralmente ele bota ali a cabecinha para fora, algo do tipo, para poder pegar sol. Porque, Legal. voltando ao que eu estava falando, esses animais que são ectotérmicos, ou seja, o jacaré, por exemplo, o lagarto e os outros répteis, eles não produzem o próprio calor. A vantagem de não produzir o calor é que ele não gasta muita energia. Então, por exemplo, nós, por exemplo, seres vivos, né, nós nos alimentamos o quê? Uma vez por dia, no mínimo, né? No mínimo uma vez por dia a gente tem que se alimentar. Pensa em nosso gato, nosso cachorro, ou seja, ele tem que se alimentar uma vez por dia. Já o réptil ele não precisa se alimentar, né? Por exemplo, uma cobra, um animal, ele pode ficar um bom tempo sem se alimentar. Então isso facilita para ele. Por quê? Porque assim ele não precisa ficar caçando 24 horas atrás de comida. Ele pode ficar mais tranquilo, né? Ele pode caçar comida. Geralmente uma cobra, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que a cobra ela se alimenta tipo uma vez por semana, né? Ou seja, você vê que ela quase não se alimenta, mas em compensação, se a gente for ver ali a cobra ou o próprio jacaré e outro mamífero, o jacaré ele fica parado lá um bom tempo, ele quase não se move. Exatamente para quê? Para poder pegar sol e economizar energia. É diferente do mamífero, por exemplo. Então o fato dele não produzir o calor é que ele economiza energia, mas pelo fato do sangue dele estar frio, ele acaba o quê? Ele acaba não tendo muita mobilidade. Eu saí sem querer. Aí você tava falando que a cobra, ela se alimenta uma vez por semana. É. Ô, professor, Aí, o que você falou depois? a cobra se alimenta uma vez por semana, mas tem o dia certo ou qualquer dia da semana ela resolve? Eu acho que qualquer dia da semana resolve. Tranquilamente. Ô, tio, depois que você falou que ela se alimenta uma vez na semana, o que você falou depois? Eu tinha saído sem querer. Então, eu falei que é o tempo dela, por ela se alimentar pouco, ela não precisa caçar, ó. Olha aqui, ó. Ó, o tempo de alimentação dos outros animais varia de acordo com o tamanho da cobra. Opa. Ó, quando filhote, ó, a frequência de alimentação é maior, ou seja, o intervalo entre uma refeição e outra é de 10 a 15 dias. Nossa. Então, eu acho que ela se alimenta uma vez só, porque na maioria das vezes ela come um animal muito grande, aí demora muito tempo para digerir. Pode não ser. É? Também influencia. Mas pensa assim, no animal que geralmente é carnívoro, que ele precisa se alimentar sempre. Então, se ele tem que caçar sempre, vai ser muito difícil, por exemplo, toda vez que ele for caçar, ele encontrar algum animal, alguma presa facilmente. Né? Ele vai ter que caçar, ele vai ter que andar bastante. Se ele precisar para todo dia,
procurar um animal diferente, uma presa diferente. Então esses animais são ectotérmicos, exatamente por quê? Porque ele não precisa, ele não gasta muita energia. Por ele não gastar muita energia, basicamente ele economiza, então ele não precisa estar caçando sempre, né? Ele pode diminuir o número de caça, o tempo de caça. É diferente, por exemplo, de um leão, né? Aqui eu falei, ó, do tempo de cobra, né? Da cobra, o período que ela precisa se alimentar. Mas e se a gente for botar aqui, ó, período de alimentação do leão, por exemplo? Ó, o período de alimentação do leão, ó, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Vive em grupos. Tá ali falando de um leão de grande porte pode comer até 35 quilos de carne em apenas um dia. É bastante, né? Uhum. Então, como eles pegam animais muito grandes, então eles não precisam caçar por um período muito grande. Mas assim, a questão é um pouquinho diferente. Ó. Deixa eu ver. Por isso, então, que o leão é um pouquinho mais gordo do que os outros animais. É. Pô, acho que 35 quilos é capaz que, se eu não me engano, o elefante, eu acho que tem mais ou menos esse quilo aí. Ô tio, Não, muito mais. Ó, Tô tem ligado. que eu não consigo comer tudo isso não. não, é porque ele é específico para isso. Por exemplo, animais que são carnívoros, eles não têm o quê? Eles não conseguem caçar sempre. Ou melhor, ele vai gastar muita energia se ele caçar todo dia. Então eles têm que ter estômagos maiores, exatamente para quê? Para poder reservar essa energia. Então ele pega uma presa muito Ele grande. come muito, né? Isso aí, ele vai comendo essa presa. Ô professor, Então, todas as refeições assim que tem carne, essas coisas assim, não chega nem a 1 quilo. Então. Então o Caião fala, ok? o Caiano colocou no chat se é verdade que o leão pode ficar vários dias sem comer. Pode sim. Pode ficar vários dias sem comer. Pode, ele come 35 Ó, quilos. Você não ó, dá pra dizer. Olha aqui, ó, os leões, principalmente noturnos e crepusculares, eles passam muito tempos longos descansando. Muitas vezes até 20 horas por dia descansando. Uou. Seria esse tempo que eu comer também. Ô, professor, Fala. o leão tem uma carne preferida, tipo assim, aquela carne específica? Então, pensa, você está no meio da selva. Você não tem muita opção para escolher, né? Você vai escolher o que tiver oportunidade. Se você vê ali que tem um animal dando sopa, você vai atacar o animal que está dando sopa. Você não vai tentar pegar outro animal. O Caiano também perguntou se ele consegue ficar vários dias sem beber alguma coisa. Ah, provavelmente beber eu acho mais difícil. Mas como é a selva, provavelmente ele deve conseguir ficar um bom tempo sem beber água. Ô, Porque professor, lá tem bastante água, né? Rio, essas coisas assim. Não. ô, professor, Oi. uma gazela pesa quantos quilos? Uma gazela. Ah, uns 50, 60 quilos, por aí. Caraca! Não é uma gazela, o leão É, aguenta comer, caraca. então, Leão ó, tá ruim mesmo. Ele come o quê? o quê? Gazela é mato. Verdura. Não, Então, Mas leão ela não é um 35 carnívoro, quilos. então? não, gazela é herbívoro, come mato. Ah, Então o leão vai comer o quê? Outro leão? É. É o quê? que é Ó, o quê? Então, ó, o que acontece? Alguns animais Que eles isso? conseguem. Apareceu São que um animal lagartos. ali meio estranho consegue ficar 5 anos sem comer e beber nada. É ela. Nunca vi esse animal aí, não, hein? Também porque não, provavelmente parece é um no esqueleto. deserto, ó. Parece Eu já vi falando sobre esse animal, ele fica Ó, o comendo ratinho. formigas. Então, o que acontece? Vamos lá, voltando. Então, o que o leão vai caçar vai ser exatamente o que der mole para ele. Ele não tem muita opção de escolher. Tanto que, por exemplo,
não existe um animal que seja obeso. Porque pensa comigo, para o animal caçar, ele tem que correr atrás, ele tem que ser ágil, certo? Se ele for obeso, Certo? ele não vai conseguir correr, ele não vai ter a mesma agilidade, ou seja, ele não vai ser tão ágil. Então, não faz sentido o animal ele ser obeso. Por isso que, por exemplo, não existe animal obeso. Os únicos animais obesos que existem são os seres humanos, né? Porque nós nos adequamos aonde basicamente não precisamos mais caçar. Ô, professor, Fala. e quando a gente vê o búfalo bem gordo, ele tá obeso ou ele é assim Não, mesmo? ele é daquele jeito. Aquilo ali é músculo. Para ele para quê? Para poder correr, para poder se defender. Aquilo é tudo a força que ele tem. Né? A onça come a mesma coisa que o leão? Qual? Sim. A onça. Só que assim, são de regiões diferentes. Professor, A onça, ela vem do Brasil, tudo bem? Ela tem bastante na Amazônia. Já o leão, ele fica lá na África, na maior parte na África, e é onde é a regiões totalmente diferentes, tudo bem? Uhum. Então, ó, um dos únicos animais que também fica obeso, além do ser humano, é o urso. Só que o urso ele tem uma situação específica para ele. Por quê? Porque existem determinados ursos em locais onde o inverno é muito rigoroso. Então, por se ter um inverno muito rigoroso, você acaba não encontrando alimento com facilidade. No inverno, né? Porque tudo vira neve. Então, o que esses animais Tio. falam? O leão branco é o mesmo caso que o leão? Qual? O leão branco. Leão branco só que é um leão raro. Ele tem uma pelagem rara. Mas é mesmo caso. Não, é porque uma vez eu viajei lá pra Santa Catarina, no Beto Carreiro, lá tem tipo um zoológico. Aí tinha leão branco lá. Aí eu também já fui pro Beto Carreiro. Quê? Eu também já fui pro Beto também Carreiro. tinha uma cobra lá. Tinha uma cobra gigante quando É isso aí, Tem. então, é basicamente isso. Tem Então, vários animais lá, só que eu era muito pequenininha quando eu fui, não lembro de quase nada. Não, eu fui esse ano. Então, gente, vamos lá. Então, o que acontece? O urso polar, o urso no caso, como ele tem ali um inverno muito rigoroso, ele precisa o quê? Conseguir alimento. Isso porque ele não vai encontrar alimento nesse inverno. Então, o urso ele acaba o quê? Hibernando. Então, ele é um dos casos em que ele come bastante para poder ficar obeso. Professor, Fala. é verdade que o jacaré dorme na seca? É verdade que o jacaré faz o quê? Quando eles dormem o tempo todo na seca. Provavelmente. Na o quê? Na seca? Na seca. Ah, tá, no período de seca que você tá querendo dizer. Provavelmente sim. Assim, não talvez todo o tempo, porque ele precisa se alimentar, mas pode ser uma boa parte. Mas Ô, professor, tanto o urso polar quanto o urso normal come a mesma coisa? não, porque depende da região. O É urso, porque o urso polar ele fica mais lá no Polo Norte, Polo Sul. Eu não, acredito. então vamos lá. Só pra gente O definir. urso normal deve ser mais fácil de achar comida, né? Não, então vamos lá, calma. Quê? Ó, nós temos aqui o nosso planeta Terra. No nosso planeta Terra, nós temos o quê? O nosso Polo Norte e o nosso Polo Sul. O Polo Norte, ele é feito de gelo, tudo bem? Uhum. E nesse Polo Norte feito de gelo é onde nós temos os ursos polares. Então o urso ele fica lá em cima, no Polo Norte. No Polo Sul, esse gelo aqui, na verdade, que é a Antártica, ela é feita de quê? De terra congelada. Tanto que, por exemplo, nós temos ali estações para estudar e tudo mais que ficam na Antártica. E é no Polo Sul que a gente tem ali os pinguins. Então, um urso polar nunca vai comer um pinguim, por quê? Porque o pinguim fica lá embaixo e o urso fica lá em cima. São regiões diferentes. Então, o que vai determinar
se um urso vai comer ou não vai depender da região onde ele vive. Uhum. O grande problema que a gente tem é o quê? Os ursos polares são ursos que eles vivem, como eu falei, lá em cima. E para eles viverem lá em cima, eles precisam de terra para poder viver. Né? Porque eles precisam ficar ali andando, né? Precisa de um lugar, senão eles vão ficar só no mar. Só que como lá em cima é só feito de gelo, e com aquecimento Tem global... mais alguns animais que ficam lá no Polo Norte, além do urso polar? Sim, as focas, por exemplo. Ah, é verdade. As focas, elas ficam Tem no foca, Polo tem Norte. pinguim, Ó. tem um monte. Ó, os animais que a gente tem no Polo Norte, ó, olha que interessante. Ó. Nós temos aqui, ó, o urso polar, a foca, a lontra, os golfinhos, a orca. Então, Nossa, são... tem até narval. É, isso aí, tem bastante animal. Só que, o que acontece, ó? Como é gelo, basicamente, esse gelo está derretendo devido ao aquecimento global. Então, não fica tendo muito lugar, muita terra, para esse urso poder sobreviver. Ou seja, o urso é diferente, por exemplo, de um animal marítimo, né? Que ele consegue viver na água. Então, se esse cara aqui tem dificuldade para encontrar alimento e está acabando as terras, o que vai acontecer? Ele gasta energia, por exemplo, para nadar. Só que imagine você nadar durante um longo período de tempo. Você não vai conseguir nadar direito, você vai se cansar muito facilmente. Professor, Fala. é verdade que falam que a orca é a baleia assassina? Sim, é verdade. Então, Por que chamar ela de baleia assassina? costume. Sei lá, por causa que ela sai matando todo mundo. Não, é mais questão de Não, costume. né? Isso aí é nomenclatura. Acho que não faz muita diferença não. Porque acho que o pessoal acreditava que pelo tamanho dela, ela fosse uma baleia. Né? Por ser tão grande quanto. Mas na verdade, depois que o nome pegou, acho que não ficou assim, como baleia normal. Aquela baleia branca é beluga. Qual é o nome daquela baleia branca? Beluga. Então, Eu esse esqueci aqui o nome dela. é um animal específico. Esse aqui, ó. Essa aí, eu esqueci o nome dela. Agora eu não sei qual é o nome dele, não. Se eu não me engano é beluga. Categoria de baleia azul. Professor, Fala. Bom, então, moral da história? Voltando lá para o que a gente tem. Então, nós estávamos vendo exatamente sobre essa parte de temperatura, certo? Aonde o calor vai ser a energia que vai sair do corpo quente e vai para o corpo frio. Então, nós vimos que existem materiais seres vivos endotérmicos e seres vivos ectotérmicos. Ou seja, endotérmicos vai ser aquele ser vivo que produz o próprio calor. Por isso que nós temos essa sensação de frio. Quando a gente perde calor, a gente está sentindo frio. E existem os animais que são ectotérmicos, que são animais que não produzem o próprio calor. Vantagem de um para o outro. A vantagem do endotérmico é que ele consegue se mover melhor. Né? Ele tem muito mais agilidade. Se a gente for pensar, por exemplo, um jacaré ou uma cobra, né? Um ser humano consegue se mover muito mais do que um jacaré ou uma cobra, por exemplo. Só que, por consequência, ele gasta mais energia para manter esse corpo quente. Então, se ele gasta mais energia, ele precisa de mais alimento. Certo? Em contrapartida, nós temos aí o ectotérmico, que é um animal que ele não gasta energia para manter o corpo quente. Nisso que ele não gasta energia, o que vai acontecer? Ele consegue economizar. Então, nós vimos o exemplo da cobra. Fala. Quem tem mais energia, o ser humano ou a cobra? Depende do quanto ele vai comer. Não, é porque tem vezes que a cobra é bem mais rápida do que o ser humano. Não, mas o ser humano é muito mais rápido que a cobra. Muito mais. Ô, professor. Fala. Tipo assim, uma cobra pequena. Cobra pequena. Não muito grande, também nem muito pequena. Consegue comer um ser humano? Ela pode o quê? Uma cobra nem muito grande, nem muito pequena. Não, ela pode atacar, mas nunca que ela vai comer o ser humano. Caraca.
Então, o que, que a gente tem ali, ó? Voltando lá. Mas tem umas cobras que comem, não tem? Não, Ser humano? não, Todo. não, É o quê? não. Não tem. Nem serpente não come? Serpente Nada, nada, não- nenhum. Não. Você vê vídeo na internet que cobra come gente. Ela pode te atacar, mas ela não vai comer você. A não ser que você seja um alimento e esteja ali, né? Deu sopa, ela vai te atacar, mas não é algo, não é refeição. Cobra, ela consegue comer, sei lá, um boi, a vaca. Ela consegue comer. A vaca ela é maior do que a gente. Por que a cobra Não, não ia mas não é conseguir vaca, comer a não. gente? Não, não. Ela pode pegar algum bezerro, alguma coisa assim, mas É, pra a poder vaca também. digerir vai demorar um tempo. muito Ô, tempo. professor, Fala. tem alguma chance de um boi comer o bezerro? De o quê? O boi comer o bezerro? Por que, que o boi vai comer o bezerro? Quando tiver com muita fome? Não, não tem nada disso não. Eles são herbívoros, não são carnívoros. Ah, Então, vamos lá. Então, qual é a vantagem dele ser ectotérmico? A vantagem do animal ser ectotérmico é que ele não precisa se alimentar tanto. Ou seja, não precisa correr tanto atrás de alimento. E isso é importante porque ele não gasta muita energia e também porque é muito difícil, às vezes, você encontrar sempre o alimento que você se nós alimentar. estamos endotérmicos? Ô, professor, Fala. tipo assim, tem algum animal que consegue comer a baleia, a própria orca também? Geralmente são animais em bando. Pode ter a orca, pode ser várias Tipo assim, orcas. um megalodon consegue comer uma baleia? Então, provavelmente deve conseguir. Se Seria uma tivesse um batalha tubarão, boa, hein? por exemplo, se tiver O vários megalodon tubarões. versus a orca seria uma batalha boa, hein? Então, mas geralmente pode. Se for uma quantidade grande e tudo mais, ele pode atacar. É. Né? Cada animal tem o seu tipo diferente. Por exemplo, o cachorro do mato. O cachorro do mato são animais que eles são muito... Cachorro do mato? É, Por que se chama cachorro do mato? É um o cachorro cachorro que ele não selvagem. foi adestrado. Esse tipo aqui, ó. Ele só vive no mato? Por aí? Parece, é tipo uma raposinha, né? É Nossa, lobo nem também. são cachorro. Então o que acontece? O cachorro do mato, ele é um cachorro que ele é muito Ele parece selvagem, um digamos assim. E por Tem ele ser- como adotar? Não, Ah, o quê? não. Então o que acontece? O cachorro do mato, o que, que vai acontecer com ele? Por ele ser muito selvagem, e por ele atacar em bando, né, semelhante, por exemplo, ao lobo, ele é como se fosse um lobo, só que menor. Então eles são muito perigosos, exatamente porque eles atacam em grande quantidade. É assim que funciona, por exemplo, o ataque de um leão. Né? Quando a gente for ver ali, quando a gente vê um ataque de um leão, por exemplo, nós vemos o que? O leão ele não está atacando sozinho. O leão ele ataca geralmente uma quantidade muito grande, ó, aqui, ó. São vários leões atacando. Então o que acontece? É a mesma coisa que vai acontecer ali com o cachorro do mato, ó, aqui, ó. Vários leões atacando uma mesma presa. Exatamente porque o ataque em conjunto é muito mais eficiente do que você atacar sozinho. Essa foto que tem um caminhão que tá com 20 com o turista do caminhão. Se tudo é leão querendo atacar eles. Isso aí é como se fosse... E eles sobreviveram. Não, então vamos lá. Isso aí é como se fosse tipo um evento turístico. Ou seja, você vai lá para a região onde nasce, lá onde tem os leões, você entra numa gaiola e vai passeando. Então os leões estão curiosos para saber quem está ali dentro, entendeu? Então ninguém morre não, né? É, como se fosse tipo um tour. Mas tem o cara lá dirigindo, tudo direitinho, ele leva as pessoas e vai embora. Só uma pergunta, o cara do caminhão não pode sair não, né? Não, não pode sair. Não morrer. Se não Certo, acontece, gente, eu não alguma pedi. dúvida? Então, Não. para essa aula, o que eu vou postar como exercício? Eu quero que vocês façam por escrito. Explicando o que significa. O que é um animal endotérmico e o que é um animal exotérmico. Tá bom. Tudo bem? E quais são as diferenças? O senhor vai entre botar na plataforma? O senhor vai botar na eles? plataforma? Vou botar lá na plataforma. Vou tirar a foto. Ok. É pra fazer no caderno? Faz no caderno e manda a foto pra lá. Tá. Animal é endotérmico e o quê? Eu vou mandar lá.
endotérmico e ectotérmico. São os dois tipos de animais. Vou mandar lá direitinho, bonitinho pra vocês. Tá bom? Tipo, repete a pergunta, só pra me